Olá, tudo bom? Eu sou morador de rua, mas hoje eu saí da rua, porque agora estou morando numa casa. Estou aqui agora dentro da casa e não tem nada ainda. Estou sentado aqui no chão, mas já é uma vitória, né? Porque para quem morava na rua e agora mora numa casa boa, né? Uma casa que tem as condições dignas para uma pessoa viver, né? Então eu estou muito contente, muito alegre, né? E tá só eu e minha cachorrinha aqui, né? O outro cachorro não quis vir. Daí eu vou ver se eu consigo pegar ele outro dia. Agora eu vou começar a vida nova, né? Pelo menos agora eu tenho luz, tenho energia elétrica aqui, a tomada aqui, ó. Agora é só carregar o celular, não preciso ir em lugares longe para carregar o celular. E agora eu posso fazer vídeos com mais agilidade, né? Então, como eu cheguei aqui agora, que eu tava andando, né? Que eu tive que ir num lugar, tive que vir para cá, depois eu fui lá na barraca, depois eu voltei para cá. Eu vou abrir a Bíblia aqui e começar a ler, né? Eu acho que eu vou continuar a falar do tema sobre Melquisedeque, né? Que é um tema que eu tô com ele à disposição agora. Então eu coloquei aqui algumas informações. Estou procurando aqui agora para começar. Vou começar a ler olhando aqui, segundo a Reis, capítulo 17, para falar de Melquisedeque. E depois no próximo capítulo, eu vou mostrar uma prova bem robusta, comprovando que o espírito com E maiúsculo é um sacerdote, e este sacerdote é Melquisedeque. Tem como fazer isso utilizando o livro de 2 Reis, por exemplo. Acabei de achar hoje eu abri a Bíblia como eu faço para estudar, e daí caiu nos versículos, nos capítulos um pouco mais para frente. Daí eu fui retrocedendo, e daí quando eu comecei a ler o capítulo 17, o capítulo 18 de 2 Reis, daí eu consegui achar uma história que encaixa direitinho no personagem de Melquisedeque. Impressionante, porque Melquisedeque é citado em Gênesis, Salmos e Hebreus. Só que lendo estas passagens que eu estava lendo hoje, agora mais cedo, eu consegui identificar Melquisedeque em 2 Reis, capítulo 17 e talvez 18, né? Eu fiz as anotações aqui, só que eu faço as anotações muito superficiais, né? Então eu sei que eu tenho que começar no capítulo 17, porque a minha memória está fresquinha, né? Então vamos começar, né, pelo capítulo 17 e vamos embora, né? Agora eu não me lembro se é o capítulo 17 ou o capítulo 16.
mas eu escrevi aqui no caderno. Aqui está relatando algumas coisas aqui que eu escrevi e já esqueci, né? Porque eu ando muito cansado, né? Porque eu tenho que usar as pernas para se locomover. Eu tenho que andar muito, né? O pobre, ele sofre muito, né? Então, deixa eu ver aqui, vou me atualizar aqui. Bem, olhando aqui, eu tinha que fazer primeiro uma avaliação com mais calma, né? Mas eu acho que a gente tem que começar. Agora eu estou começando a entender o que eu tinha anotado aqui. Essa série vai se chamar Espírito com E maiúsculo, né? Outros nomes também, né? Mas hoje eu batizei em Espírito com E maiúsculo, né? Esta série, né? Que eu já comecei a fazer em 2 vídeos, né? A série do Espírito com E maiúsculo. E na verdade a revelação está em 2 Crônicas, capítulo 14 e 15. O capítulo de 2 Reis 17 é um capítulo complementar, né? Então eu me equivoquei aqui, agora eu estou começando a entender. Então vamos aqui para Crônicas, né? Porque hoje Deus me deu essas revelações, né? Estava até aqui marcado com a caneta aqui já na página, né? Então vamos começar, né? Capítulo... Aliás, eu estava até mais avançado aqui. Não sei porque que eu cheguei neste capítulo, né? Que estava aqui marcado, né? Porque o capítulo começa em 2 Crônicas 14, né? Nós vamos falar também... Ah, entendi, porque nós vamos falar do rei Asa, né? Esse rei Asa, ele foi um rei de Judá, né? Se eu não me engano, lendo aqui essas passagens aqui, eu consegui entender que ele era um rei de Judá, né? De Judá, né? O rei Asa, né? Nós vamos então contar um pouco da vida dele para demonstrar que o Espírito com E maiúsculo é Melquisedeque, porque está contido nessas passagens. Então vai ser vários vídeos muito longos, né? Então vamos começar. Capítulos 14 de 2 Crônicas. Esta é uma prova que Melquisedeque é o Espírito com E maiúsculo, né? Que está escrito na Bíblia inteira, né? Porque quando chegar em passagens que falam do Espírito, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, o Espírito com E maiúsculo, a gente vai provar que é um Espírito sacerdotal, como eu vou provar aqui no capítulo 15, quando nós chegarmos aqui. Está escrito até a palavra sacerdote, junto com a palavra Espírito com E maiúsculo, comprovando que Melquisedeque, ele é o Espírito com E maiúsculo. Então, versículo 1. E Abiás dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, o pai de Asa era Abiás, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. Então, quando o Espírito com E maiúsculo está presente, qualquer pessoa que tem o Espírito, ele está em paz, como está escrito aqui. E nós vamos provar isso. Asa, ele foi um rei que
eu vou contar um pouco da história dele lendo essas passagens, que ele teve mais ou menos o mesmo início de Salomão, né? Ele começou bem, depois terminou mal, né? E aqui nessas revelações de 2 Crônicas, capítulo 14, 15, 16, 17, fala sobre isso, né? Eu não fiz a procura no livro de Reis, falando de Asa, porque eu não achei, não deu tempo, né? Mas se a gente utilizar só o livro de Crônicas, já dá para dar uma interpretação coerente, né? Eu estou ouvindo um barulho, não sei se é chuva, né? Então, continuando. A terra, né, esteve em paz durante 10 anos. Qual terra? Provavelmente acho que deve estar chovendo mesmo. Provavelmente deveria ser a terra de Canaã, né, onde os israelitas viviam, né? Não toda a terra, né, do mundo, né? Porque o mundo terreno é gigantesco, né? Ali é aquele lugar onde eles habitavam, onde eles moravam, né? Versículo 2. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, com S maiúsculo, seu Deus. Tá vendo? Já começa falando que ele começou o reinado dele muito bom, igual Salomão. Acabamos de provar isso. Versículo 3. Porque tirou os altares dos deuses estranhos. Isto é muito importante. E os altos. E quebrou as imagens. E cortou os bosques. Esse versículo aqui é super importantíssimo, porque eu estava esperando uma oportunidade de achar assuntos a respeito deste tema aqui do versículo 3, falando sobre as idolatrias, né, que inclusive nas religiões do mundo, eles seguem essas idolatrias ainda hoje. Por isso que o povo que frequenta essas religiões, estas igrejas que são do mundo, elas são amaldiçoadas, porque elas prosperam, elas ganham dinheiro, mas só que espiritualmente elas estão em decadência total. E daí pode aparecer as doenças, pode aparecer as enfermidades, pode aparecer os conflitos, surgem várias coisas que a pessoa ela não consegue resolver, porque é Deus e Jesus que está fazendo com que aquela pessoa passe por isso, por causa que eles que não são cristãos verdadeiros, mas fingem que são, mas são da sinagoga de Satanás, eles provocam a Deus e a Jesus fazendo esses atos, como está escrito aqui, em 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 3. Preste atenção, porque tirou os altares dos deuses estranhos. Tá vendo? O rei Asa, ele quando começou a governar, ele logo começou a agradar a Deus. Ele tirou todos os altares. Então todos esses altares que você vê por aí no mundo, espalhado no mundo, com estátuas, imagens
de santos. São esses altares aqui que Deus não gostava. E Asa, ele prontamente tirou esses altares desses deuses estranhos do território de Israel, onde eles viviam. Então ele já começou fazendo as coisas certas. Por isso que o Brasil é um país amaldiçoado, porque para onde a gente vai, a gente encontra esses altares. Nas religiões que misturam o cristianismo, é a mesma coisa. Existe muito altar, que as pessoas ficam rezando, que as pessoas ficam fazendo missa, que as pessoas ficam cultuando, que são altares desses deuses estranhos, com D minúsculo está escrito aqui no versículo, na palavra de Deus. E ele tirou os altos. Esses altos têm uma religião muito grande, cristã, que faz parte deste assunto que nós estamos falando, que coloca as estátuas, as imagens no alto. Então é a mesma coisa, são altos. Eles colocam as estátuas, fazem monumentos para as pessoas levantarem o pescoço e a cabeça e olharem para aquela estátua, aquela entidade que não é da vontade de Deus, que aquilo seja adorado, porque a gente tem que adorar só Deus e a Jesus. A pessoa que é cristã, ela tem que saber disso. Ela não pode ficar adorando vários deuses. A Bíblia inteira fala sobre isso, inclusive no Antigo Testamento, no passado, na lei de Moisés. Então as pessoas, elas mesmas procuram o mal para elas mesmas. Olha só. E ele quebrou as imagens, tá vendo? E cortou os bosques. Porque ele quebrando as imagens, ele estava fazendo a obra de Deus. Ele estava agradando a Deus. Ele estava fazendo a vontade de Deus. Porque era isso e é isso que Deus quer ver. Deus não quer ver as pessoas se prostrando a deuses estranhos, que carregam outros nomes, que as pessoas nem imaginam que aquilo lá vai levar elas para o fundo do poço, para o inferno, para o abismo, para o buraco. Então, as pessoas, elas estão vivendo esta desgraça por culpa delas mesmas, porque no mundo espiritual não existe misericórdia, não existe salvação. Deus, ele vai castigar, e quando ele não castiga aqui no mundo terreno, ele castiga no inferno, porque o Deus que a gente conhece, ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus da misericórdia, mas ele é o Deus severo. Ele é o Deus da justiça. Então ele não vai deixar as pessoas impunes fazendo estas coisas. E nós estamos falando sobre espíritos, sobre espírito. Espírito com E minúsculo e espírito com E maiúsculo. O tema deste vídeo, o tema principal é sobre o espírito. Então, quando ele cortou os bosques, existem muitas passagens da Bíblia falando sobre isso, mas eu não vou entrar em detalhes porque é um assunto também que eu não domino muito. Mas eu sei que este povo, eles faziam sacrifício, faziam holocaustos, faziam ofertas dentro do bosque, não para Deus,
dentro da floresta, não para Deus com D maiúsculo, era para o imitador de Deus com D minúsculo, que era o diabo e ainda é. Existem várias passagens em Apocalipse falando que Deus era, que Deus é e que Deus será, com D maiúsculo. E o diabo, ele tenta imitar o Deus de todas as formas. Então o diabo também era, ele é e ele será. Mas ele tem um tempo para ele dominar o mundo carnal, porque o mundo espiritual aqui na Terra, ele domina com o poder que Deus, com D maiúsculo, que é o nosso Deus, deu para o Deus do D minúsculo. Então não vou entrar nessa questão do bosque, da floresta. Quando eu chegar no momento oportuno, daí nós falaremos sobre isso com mais detalhes. Versículo 4 de 2 Crônicas, capítulo 14. E mandou a Judá que buscasse ao Senhor Deus, com S maiúsculo e D maiúsculo, de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Está vendo? Repetindo, o rei Asa, ele mandou a Judá, que ele era o rei dos judeus, ele não era o rei de Israel, dos israelitas. O rei de Israel e dos israelitas era outro rei nesta época, que buscasse ao Senhor Deus de seus pais. Tá vendo? A gente tem que fazer isso, buscar a Deus dos pais dos israelitas e dos hebreus, dos judeus, porque realmente esse Deus era o Deus de Israel, que todo mundo se confunde, porque todo mundo pensa que era o diabo que estava agindo nesta época do Velho Testamento, se fingindo passar pelo Deus verdadeiro. Aqui na Bíblia, neste capítulo e nesse versículo, Asa, o rei, ele estava certo, ele estava mandando o povo seguir o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que eram os pais do povo judeu e israelita, que era Abraão, Isaque e Jacó, que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó era o Deus verdadeiro. Agora está chovendo forte, mas eu estou aqui dentro da casa, então agora eu estou protegido, estou amparado, e eu tenho iluminação agora para poder continuar fazendo o vídeo, porque já está escurecendo e não estou mais na rua, graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, pela honra e glória do seu nome, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todos conseguissem a salvação. Então, Asa, o rei de Judá, nesta época, ele mandou que o povo observasse a lei e o mandamento,
São duas coisas que elas são diferentes e iguais ao mesmo tempo, a lei e o mandamento. Eu já fiz o vídeo falando um pouco sobre isso. Assistam no canal, para mim não ter que ficar repetindo a mesma coisa. E a minha cachorrinha chegou aqui, ó. Ela tá contente também, ó. Ela tá contente, tá vendo? Eu só tô com a minha cachorrinha. Então, fica uma paz, uma tranquilidade, porque é só um animal que eu estou cuidando. Agora, quando tem muitos animais, aí vira uma loucura, né? Porque eles não têm raciocínio, né? Eles são com consciência, né, do que eles estão fazendo, né? E daí atrapalha muito, né, o desenvolvimento dos vídeos, né? Eu vou ter que parar, porque eu recebi uma mensagem da minha tutora. Então eu vou ter que ver o que ela está falando. Mas nós avançamos mais. Então até a próxima e até o próximo vídeo. Fique com Deus, a paz do Senhor esteja convosco. Amém.